Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar a fundo a história de Gileade, uma região que marca presença constante nas narrativas bíblicas, sabe? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E que também, olha só, nomeou personagens importantes. Nossa fonte principal é um artigo bem detalhado que mapeia a trajetória dessa área crucial a leste do Rio Jordão. E Gileade foi muito mais que um simples cenário geográfico, né? Foi um caldeirão, assim, de intrigas políticas, palco de conflitos militares intensos e o berço de figuras bíblicas marcantes. Então, nossa missão aqui é tentar desvendar as muitas camadas dessa história, começando por seus habitantes mais antigos, passando pela controversa conquista israelita, pelos períodos turbulentos dos juízes e reis, até chegar aos grandes impérios que a dominaram e, bom, sua situação complexa nos dias de hoje. E pensem nisto, há registros de atividade humana ali desde 7000 a.C., quase tão antigo quanto Jericó. Isso já diz muito, era? Gileade reteve ao longo dos milênios. É uma terra que testemunhou assim a ascensão e a queda de múltiplos povos e impérios. Um verdadeiro, um microcosmo das dinâmicas do Antigo Oriente Próximo. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. As escavações arqueológicas na região revelam presença humana já no período neolítico, por volta de 7000 a.C. É difícil até de imaginar. Os primeiros habitantes, provavelmente povos semitas, segundo a fonte, evoluíram de grupos nômades para sociedades mais complexas, formando cidades-estados. É um paralelo interessante, né, com o que a gente via na Mesopotâmia ou mesmo na Grécia Antiga, claro que em contextos diferentes. E é dessa época que vêm as famosas estátuas de Ain Hazal, encontradas justamente nessa região. Elas são consideradas, assim, as mais antigas representações humanas em grande escala já descobertas. Isso sugere uma sociedade com um grau de organização social e expressão simbólica notável para um período tão remoto. Pensar que já existiu uma estrutura capaz de produzir arte monumental assim é fascinante. A fonte sugere que esses primeiros povos, que no auge podem ter chegado a uns 3.000 habitantes, eventualmente, desapareceram ou se mesclaram com outros grupos cananeus. Talvez por conflitos, talvez por mudanças ambientais. É um padrão recorrente na região, essa fluidez populacional, né? Sim, a instabilidade e a mudança eram a norma, pelo visto. Avançando um pouco por volta de 1600 a.C., enquanto a narrativa bíblica situa os israelitas no Egito, quem surge em Gileade é o povo Chasso. E olha, não sabemos deles só por achados locais, mas por registros egípcios. É verdade. Há menções a eles em documentos egípcios, inclusive detalhando conflitos com faraós importantes como Amoses I e Tutmose III. Aliás, algumas teorias históricas até conectam Tutmose III ao faraó do Êxodo bíblico, o que adiciona outra camada de interesse, né? Uhum. Existe até um relevo egípcio bem gráfico que mostra soldados egípcios espancando supostos espiões Chasso. Isso mostra que eles eram vistos como um problema real pelo Egito. Certamente. Esses registros indicam que os Chassu permaneceram na região por aproximadamente um século. E seus conflitos com o Egito não eram triviais. Eles representavam um desafio ao controle ou influência egípcia ali na Transjordânia. Eventualmente, como outros antes deles, os Chassu acabaram se dispersando, talvez pressionados pelos egípcios ou por outros grupos emergentes. A fonte menciona que se moveram para áreas como o Monte Seir e Dotã, sendo gradualmente assimilados por outros povos cananeus. É um exemplo claro da dinâmica de migração forçada e assimilação cultural constante na área. E logo em seguida, por volta de 1550 AC, chegam os amorreus. A fonte os conecta à Mesopotâmia, sugerindo que foram, empurrados para o oeste devido a conflitos com os hititas, outra grande potência da época. Isso já nos mostra como eventos numa parte do Oriente Médio podiam ter feitos cascata em outras, né? Exato, não eram eventos isolados. E a chegada dos amorreus não foi pacífica. Eles estabeleceram seu domínio expulsando povos locais, incluindo, provavelmente, os remanescentes do Chasso. Formaram reinos próprios e se tornaram a força dominante em Gileade por um longo período. É
É crucial entender isso, pois foram esses reinos amorreus que os israelitas encontraram e confrontaram diretamente quando chegaram à região séculos depois. É interessante porque a Bíblia menciona Gileade bem antes, né? Lá na época de Jacó, naquela história famosa dele fugindo do sogro Labão e fazendo um pacto justamente no Monte Gileade. Mas o estabelecimento israelita mesmo só ocorreu no final da longa peregrinação pelo deserto. E aqui um ponto interessante: a conquista dessa área estratégica a leste do Jordão aconteceu antes da famosa queda de Jericó, que geralmente domina o imaginário popular sobre a conquista de Canaã. É um detalhe cronológico importante, sim. A campanha começou na Transjordânia. O primeiro grande confronto foi contra Seom, o rei amorreu de Esbom. Segundo a narrativa bíblica, ele recusou passagem pacífica aos israelitas e, iniciou o ataque. Apesar de parecerem em desvantagem, os israelitas obtiveram uma vitória decisiva ali. E logo depois o desafio foi ainda maior. Og, rei de Bazã. Bazã, ao norte de Gileade, era conhecida por suas cidades fortificadas, e a narrativa bíblica descreve Og e seu povo como gigantes, alguns com estaturas impressionantes de 3 ou 4 metros. Claro que isso levanta questões sobre interpretação, né? Sem dúvida. Olha, descrições de gigantes em textos antigos podem ter múltiplos significados. Pode ser uma hipérbole para enfatizar a força e o medo que o inimigo inspirava. Pode se referir a estruturas defensivas imponentes, ou talvez até indivíduos de estatura notavelmente alta que se tornaram lendários, sabe? A batalha decisiva contra Og ocorreu em Edrei, hoje a cidade de Daraá, na Síria. A vitória israelita ali foi completa com a morte de Og. E a famosa cama de ferro de Og, mencionada na Bíblia como sendo enorme, provavelmente se referia a um sarcófago de basalto ou uma estrutura monumental usada para reforçar a ideia da derrota de um inimigo formidável. Mas o ponto central é que essas vitórias foram cruciais. Por quê? Porque garantiram a Israel o controle sobre terras muito férteis e, mais importante, estrategicamente vitais a leste do Jordão. Exatamente. Controlar Gileade e Bazã significava controlar rotas de passagem e ter acesso a recursos agrícolas e pastoris importantes. Exatamente. Era a porta de entrada para Canaã e também um território valioso por si só. Após essas conquistas, a terra foi dividida entre algumas das tribos israelitas. A maior parte da região de Gileade, propriamente dita, ficou com a tribo de Manassés, enquanto as terras mais ao sul, próximas ao Mar Morto, foram designadas para as tribos de Gade e Ruben. Entrando agora no período dos juízes, que durou alguns séculos, né? Aproximadamente de 1400 a 1050 a.C., Gileade não teve paz, continuou sendo uma zona de atrito constante, uma fronteira disputada com povos vizinhos, como amonitas e midianitas. O juiz Gideão, por exemplo, que era da tribo de Manassés, após a sua famosa vitória sobre os midianitas no Vale de Jezreel, os perseguiu implacavelmente enquanto fugiam justamente através de Gileade. Ele passou por cidades como Sucote e Peniel, onde inclusive teve conflitos com os próprios habitantes locais que se recusaram a ajudar. No fim, ele capturou e executou os últimos reis midianitas, Zeba e Zalmuna. Essa perseguição por Gileade ilustra bem a geografia acidentada da região, com seus vales e refúgios, mas também a complexidade das lealdades locais, né? Além de Gideão, tivemos outro juiz importante que era da própria Gileade, Jair. Ele liderou a região por 22 anos a partir da cidade de Camum. A fonte destaca um detalhe interessante. Seus 30 filhos governavam sobre 30 cidades na área. Isso não só mostra uma estrutura de poder local bem estabelecida sob sua liderança, mas talvez também a fragmentação do poder naquela época, com clãs familiares controlando diferentes centros, sabe? Mas aqui é onde a história de Gileade, no período dos juízes, fica realmente interessante, com a figura de Jefité. Ele é, talvez, o personagem mais complexo e trágico associado à região. A história dele começa de forma difícil, nascido da relação de seu pai, que curiosamente também se chamava Gileade, com uma prostituta. Por causa disso, ele foi expulso de casa pelos seus meio-irmãos legítimos para que não tivesse direito à herança paterna. Uma dinâmica familiar brutal, né? Mas talvez comum na disputa por terras e status. Exatamente. Marginalizado,
Jefté foi para a terra de Tob, uma área mais periférica onde reuniu em torno de si um bando de homens descritos na Bíblia como levianos ou vadios. Basicamente, um grupo de renegados, mercenários, talvez despossuídos como ele. Ele se tornou o líder desse grupo, mas o que ninguém podia negar era a sua capacidade militar. E foi justamente essa reputação de guerreiro habilidoso que fez com que os líderes de Gileade, os mesmos que provavelmente compactuaram com sua expulsão, o procurassem. Quando os amonitas começaram a invadir e oprimir Gileade, eles foram atrás de Jefté e, imploraram para que ele voltasse e os liderasse na guerra. Ele relutou, confrontou a hipocrisia deles, mas acabou aceitando sob a condição de que, se vencesse, seria o chefe deles. Jefté então liderou os gileaditas em batalha e obteve vitórias expressivas contra os amonitas, reconquistando várias cidades e aliviando a pressão sobre a região. No entanto, sua liderança é marcada por episódios sombrios. O mais famoso é seu voto precipitado a Deus antes da batalha, prometendo sacrificar a primeira coisa que saísse de sua casa para encontrá-lo se ele voltasse vitorioso. Tragicamente, foi sua única filha. Embora haja debates teológicos sobre o que realmente aconteceu, a narrativa é poderosa e reflete a dureza da época e as consequências de atos impensados, mesmo em nome da fé ou da vitória. Nossa, a história de Jefté realmente encapsula a brutalidade, as lealdades tribais complexas, as disputas internas e as realidades da vida naquela região fronteiriça e muitas vezes sem lei durante o período dos juízes. Mostra também como a necessidade militar podia alçar figuras marginalizadas ao poder, né? E essa instabilidade interna e os conflitos constantes tiveram consequências. Os amorreus, que haviam dominado a região antes dos israelitas e ainda mantinham alguma presença, começaram a declinar significativamente por volta de 1100 a.C. Eles já vinham enfraquecidos por disputas internas e pelas derrotas infligidas por juízes como Gideão e principalmente Jefté. Então a queda dos amorreus abriu um espaço. Quem se aproveitou disso? Aqui vemos um padrão clássico de dinâmica de poder no Antigo Oriente Médio. O declínio de um grupo cria um vácuo que é rapidamente preenchido por outro. Neste caso, foram os arameus. Eles eram um povo seminômade, originário da região do Médio Eufrates, que já vinha se infiltrando e convivendo na área, às vezes de forma mista com os amorreus. Com o enfraquecimento amorreu, os arameus se fortaleceram, formaram seus próprios reinos, como o de Damasco, e passaram a ser o principal adversário dos israelitas pelo controle de Gileade. As narrativas do início da monarquia israelita estão repletas de batalhas contra os arameus para essa região. E falando na monarquia, foi só com o estabelecimento de um poder centralizado em Israel, sob os reis Saul, Davi e Salomão, a partir de cerca de 1050 a.C., que os israelitas conseguiram por um tempo consolidar seu domínio sobre Gileade de forma mais efetiva. Davi, em particular, conhecido por suas campanhas militares, expandiu significativamente o território israelita para leste do Jordão, subjugando vizinhos como Amon e Moabe e lutando contra os arameus. Salomão, seu filho, administrou essa região expandida e trouxe um período de relativa paz e exploração econômica. Contudo, essa hegemonia israelita sobre Gileade foi relativamente breve no grande esquema das coisas. Após a morte de Salomão e a divisão do reino em dois, Israel ao norte e Judá ao sul, a situação mudou drasticamente. Os conflitos internos entre as próprias tribos israelitas e entre os dois reinos enfraqueceram fatalmente seu controle sobre as terras mais distantes e disputadas como Gileade. Quer dizer que perderam o controle de novo? Sim. A fonte aponta que por volta de 830 a.C., o Reino do Norte, Israel, que herdara Gileade, já havia perdido quase todo o controle efetivo da região. Os arameus de Damasco pressionavam e tomavam territórios ao norte, enquanto os amonitas e moabitas faziam o mesmo ao sul. Gileade voltou a ser uma fronteira instável e fragmentada. E essa instabilidade parece ser a marca registrada da região, né? Depois dos arameus e das disputas locais, quem veio em seguida? O cenário ficou ainda mais amplo, certo? Entraram os grandes impérios. Exatamente.
A partir do século VIII a.C., entramos na era dos grandes impérios mesopotâmicos que projetaram seu poder sobre toda a região. Em 733 a.C., o Império Neo-Assírio, sob o implacável Tiglat-Pileser III, varreu a área. Eles não apenas conquistaram Gileade, mas a anexaram formalmente, transformando-a numa província assíria chamada Galazu. Foi uma mudança radical, de reinos locais para a administração imperial direta. Então a Assíria estabeleceu um controle mais duradouro? Ou nem tanto? Durou enquanto o poder assírio durou, né? Mas como a gente sabe, impérios também caem. A roda da história continuou girando e Gileade viu uma sucessão de senhores. Após o colapso da Síria, veio o Império Neobabilônico, que derrotou os assírios. Depois, os persas aquemênidas derrubaram os babilônios e governaram por cerca de 2 séculos. E depois dos persas tivemos a grande virada com Alexandre Pelezelo o Grande, certo? A influência grega chegando com tudo. Precisamente, a conquista de Alexandre trouxe a região para a órbita helenística. Após sua morte, Gileade tornou-se parte do Império Seleucida, um dos reinos formados por seus generais. Esse período viu a fundação ou refundação de cidades com nomes gregos e uma maior integração cultural assim. Depois de um período de instabilidade e lutas, surgiu brevemente uma dinastia judaica independente, os Asmoneus, que conseguiram controlar partes de Gileade por um tempo. Mas essa independência foi curta, imagino eu, né? Muito curta. A potência seguinte a consolidar o domínio foi Roma. A partir do século I a.C., Gileade foi incorporada ao mundo romano, fazendo parte de províncias como a Síria ou a Arábia Pétrea. Os romanos, mestres em engenharia e estratégia, reconheceram a importância defensiva da região. Eles fortificaram cidades como Gadara, que hoje é Caiés, e Gerasa, a atual Gerash, criando uma linha de defesa para proteger as províncias mais ocidentais, como a Judéia Palestina, contra incursões de povos nômades vindos do deserto oriental. Isso mostra que a percepção estratégica de Gileade perdurou por milênios, né? É uma sucessão impressionante de poderes. Puxa vida! E como essa antiga terra de Gileade se parece hoje no mapa? Onde ela está localizada atualmente? Olha, hoje, a área geográfica da antiga Gileade está dividida entre 3 países modernos. A maior parte do território histórico fica dentro das fronteiras do Reino da Jordânia, abrangendo províncias como Al-Balqa, Irbid, Jarash e Adjlum. É uma área conhecida por suas montanhas, vales férteis e, claro, muitos sítios arqueológicos importantes que testemunham essa longa história. Mas não está toda na Jordânia, certo? Você disse dividida. Não está. Uma porção menor, ao norte, corresponde ao sul das colinas de Golã, uma área atualmente controlada por Israel, mas disputada internacionalmente. E outra parte, correspondente à antiga Bassã, que era intimamente ligada a Gileade, fica na província de Dará, no sudoeste da Síria. E o que essa divisão atual nos diz, conectando com a história toda que a gente viu? A gente vê uma clara continuação das dinâmicas históricas. A área na Jordânia é relativamente estável e valorizada por sua beleza natural e patrimônio histórico. No entanto, as porções nas colinas de Golã e na Síria são zonas de alta tensão geopolítica. A disputa por essas áreas hoje envolve não apenas questões territoriais e de segurança, mas também, crucialmente, o controle de recursos hídricos nascentes de rios importantes como o Jordão e o Yarmouk. É um eco direto dos antigos conflitos por terra, água e controle estratégico que marcaram Gileade desde seus primórdios. A geografia e os recursos, continuam a moldar o destino da região. Falando em geografia, vamos detalhar um pouco mais como era essa terra. Você mencionou fertilidade, mas também desafios, né? Sim, Gileade era uma terra de contrastes. Havia planaltos férteis e vales bem irrigados, especialmente perto do Rio Jordão e do Mar da Galileia, que permitiam uma agricultura próspera, cereais, olivas, videiras, frutas. Mas grande parte da região é montanhosa, com picos que chegam a mais de 1000 metros, cortada por desfiladeiros profundos e ravinas, os wadis, como o do rio Jaboque, onde Jacó teria lutado com o anjo, lembra?
Essas montanhas ofereciam refúgio, mas também dificultavam a locomoção e o controle centralizado. E quais eram seus limites? Assim, para a gente visualizar melhor. Geograficamente, era limitada ao norte pela região de Bazã, também fértil, famosa por seu gado. Ao sul pelas terras de Moabe e Amon, com quem os israelitas tiveram tantos conflitos, né? A oeste pelo Vale do Rio Jordão e a leste pelo vasto e árido deserto da Arábia, de onde vinham incursões nômades. Rios importantes como o próprio Jordão, o Yarmouk, que era a fronteira norte, e o Jaboque, que corta a região central, eram fontes vitais de água. E a economia, além da agricultura, o que mais movimentava a região? A pecuária era fundamental, especialmente a criação de ovelhas e cabras, que são bem adaptadas ao terreno montanhoso. Gileade também era famosa na antiguidade por seu bálsamo, uma resina aromática e medicinal muito valiosa. E apesar do terreno difícil, sua localização era estratégica para o comércio. Rotas importantes conectando a Mesopotâmia, lá ao norte, e leste, com o Egito ao sul e a Arábia, passavam pela Transjordânia, incluindo Gileade. Controlar essas rotas significava controlar riqueza e influência, o que explica parte do interesse dos grandes impérios na região, entende? Isso também fomentou um comércio local de artesanato, cerâmica e outros produtos. Antes da gente concluir, uma curiosidade sobre o nome Gileade. Não era só o nome da região, certo? Tinha gente com esse nome também. Correto. O nome também pertenceu a personagens bíblicos. O mais proeminente foi Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés, aquele filho de José do Egito. Ele foi um chefe tribal importante, ancestral de clãs que se estabeleceram na região. E como a gente mencionou antes, Gileade também foi o pai do juiz Jefté, o que talvez indique a importância do nome ou da figura ancestral na identidade local, sabe? E a origem do nome da região em si, já falamos do pacto de Jacó e Labão, né? Tem a ver com isso? Sim, essa é a tradição bíblica registrada lá em Gênesis. Jacó e seu sogro Labão, após um período de tensão e fuga, fazem as pazes e erguem um monte de pedras como testemunho de sua aliança. O local é chamado por Labão de Jegar Saduta, em aramaico, e por Jacó de Galed, em hebraico. Ambos significam Monte do Testemunho. Ah, então etimologicamente o significado vem daí. Vem desse termo hebraico Galed. Gal significa monte, pilha, amontoado de pedras, e Ed significa testemunha ou testemunho. Portanto, Gileade carrega em seu nome o significado literal de Monte do Testemunho. É um nome que ecoa essa ideia de memória, pacto e marco territorial gravado na própria paisagem. Bem significativo, né? Muito. Então, o que podemos levar de mais importante dessa nossa conversa sobre Gileade? Fica claro que é muito, muito mais do que um nome pitoresco que a gente encontra em textos antigos. Sem dúvida alguma. Gileade emerge como uma terra com uma história incrivelmente longa, profunda e complexa. Foi um ponto nevrálgico, um território estratégico vital disputado incessantemente por uma miríade de povos e impérios ao longo de pelo menos 3 milênios de história registrada. Foi palco de batalhas decisivas, alianças cruciais e lar de figuras notáveis cujas histórias ainda ressoam hoje. E como você disse lá no início, funciona quase como um microcosmo. Um espelho, talvez. Exatamente. A história de Gileade reflete as grandes dinâmicas que moldaram todo o antigo Oriente Próximo. As migrações e deslocamentos de povos, a formação e afirmação de identidades tribais e nacionais, os conflitos perenes por recursos escassos como água e terra fértil, e a interação constante, ora conflituosa, ora de coexistência entre diferentes culturas, reinos locais e os grandes poderes imperiais da época. E isso nos traz de volta ao presente e nos deixa com uma reflexão final, né? Mencionamos a divisão atual da antiga Gileade e a contínua disputa por partes dela, sua persistente importância hídrica e estratégica. Considerando essa história profunda de conflitos, conquistas, alianças e coexistência que atravessa milênios desde os amorreus e israelitas
israelitas, passando pelos arameus, assírios, romanos, até a complexa situação geopolítica de hoje entre Jordânia, Israel e Síria, como será que essa memória histórica tão longa, essa perspectiva de séculos de disputa e interação naquela paisagem específica, poderia nos ajudar a compreender de forma mais nuançada as tensões, os ressentimentos, mas talvez também as possibilidades que ainda hoje marcam essa parte tão particular do mundo? Fica a pergunta, né, para a gente continuar pensando.